Bem, amigos do GV Ensino, bem-vindos a mais uma aula. Essa aula ela está englobada em vários cursos, no curso de Lógica de Programação, no curso de Programação de Arduino, nos cursos de PIC e, quem sabe, futuros cursos que envolvam programação, talvez programação de CLPs, enfim. Quais são as dicas que eu posso dar para você ser um bom programador? Eu programo há pelo menos 20 anos, programo desde quando eu era pequeno. Sempre gostei muito de programar e sempre tive muita facilidade. Mas como professor, também dou aulas de programação já há quase 10 anos e posso ter alguma experiência para compartilhar para vocês do que é um bom programador, do que é um bom aluno de programação, daquele que não é um bom aluno, daquele que não será um bom programador. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: goste do que você está fazendo. Então, gostar daquilo que você faz, se sentir desafiado a fazer aquela programação, esse é um ponto fundamental. Se você não gosta, talvez você esteja querendo aprender programação para passar em uma matéria da faculdade ou em algum curso e depois nunca mais na vida você vai querer ver isso. Aqui no GV Ensino, os nossos cursos são voltados para ajudar as pessoas, claro, inclusive essas pessoas, mas principalmente voltados para despertar o interesse, despertar a paixão nas pessoas, tanto na programação como na eletrônica, em várias áreas. Então, se você está assistindo esse vídeo e você sente que você gosta de programação ou que você quer gostar de programação, isso já é um começo. Tá? Então, gostar, se sentir desafiado, você tem um problema lá, você tem uma forma de resolver e você quer resolver. Poxa, se é possível resolver, eu quero aprender, eu quero conseguir resolver, não é possível que eu não consiga. Então, essa é a primeira forma, você se sentir desafiado e você gostar, ter aquele prazer de quando você faz um programa e ele funciona como você quer, aquele gosto, aquele prazer, aquela satisfação de você olhar e ver e pensar, puxa, fui eu que fiz. E isso não tem preço. Quem é programador, quem gosta de programação entende muito bem do que eu estou falando. Então esse é o primeiro objetivo. Gostar do que você está fazendo. Encarar a programação mais como uma arte do que como uma matéria de escola, do que como uma ciência. Programação é uma arte. E você tem que se enxergar como um artista da programação, no sentido de que, poxa, você faz uma programação e, claro, se você está começando, você ainda não vai ter esse sentimento todo. Mas depois de um tempo em que você vai fazendo alguns programas complexos, você vai olhar para o seu programa como uma obra de arte. E isso, meus amigos, não tem preço. Segundo item que eu quero passar principalmente para quem está começando a programar é: digite o seu código sem copiar. Pessoal, muitas vezes tem mania de pegar um código lá da internet, selecionar, copiar, colar dentro do programa e botar para rodar. Mesmo que você entenda o que aquele código faz, é um código simples, lá 2, 3 linhas, 4 linhas, você poderia digitar, mas você tem preguiça. E essa preguiça é que muitas vezes é o divisor de águas entre um bom programador e aquele programador mediano. O bom programador, para ele aprender, ele tem o prazer dele digitar o código. Então, eu tenho um código para fazer alguma coisa, eu vou lá, eu vou digitar cada linha e sem olhar. Isso é o mais importante. Não adianta nada. Se você vai só digitar o que outra pessoa já digitou, se você for ficar olhando e copiando, não adianta nada. O importante é você entender a lógica, entender o raciocínio e, opa, peraí, agora que eu entendi, eu vou tentar fazer por mim mesmo. Não vou copiar o que o outro fez. Claro que se você tiver numa programação mais complexa, se você estiver trabalhando na área e tiver um tempo muito curto, você vai copiar. Não vou dizer que eu nunca copiei um código, porque, claro, eu já copiei códigos. Muitas vezes é inviável você aprender. Você vai trabalhar com um assunto muito complexo por uma determinada parte do programa que nunca mais na vida você vai precisar mexer naquilo. Claro, nesses casos é bom você copiar algo já pronto. Mas o que eu estou falando aqui não é nesse aspecto. O que eu estou falando aqui é para quem está aprendendo, para quem está começando a programar, aqueles programas mais simples, aquelas lógicas mais iniciais. Isso sim, digite todo o seu código e pense por si mesmo. Não copie de outro local. Assim você vai internalizar os códigos
Então você não vai precisar ficar decorando os comandos. Não, você digitando, claro que no início você vai ter que lembrar os comandos, mas isso é normal. Você tendo essa prática de digitar, no terceiro, quarto programa você já está fazendo tudo de cabeça. Então essa é a segunda dica, digite o seu código sem copiar, especialmente para os iniciantes que estão aprendendo a lógica da programação. Terceiro passo, seja persistente, não desista com facilidade. Todo programador tem essa característica. Ele faz o código, se não dá certo, ele não desanima. Ele pega e fala, opa, peraí, por que não funcionou? Como assim? Vamos entender por que não funcionou. Então você pega o código que você fez e começa a analisar. Tenta entender o porquê não funcionou. Tem muita gente, hoje em dia, né, a geração miojo, como se diz por aí, o pessoal quer tudo para ontem, quer tudo rápido. Você vai lá, compilou o programa, não funcionou, o pessoal já se desespera, já não tem aquela paciência de, opa, peraí, vamos sentar, vamos analisar, vamos fazer uma modificaçãozinha aqui para ver o que acontece e tenta entender o que a máquina está fazendo. Seja persistente, não desista facilmente daquele programa que você está fazendo, daquela lógica, não se ache incapaz tão rápido. A persistência é o que todo bom programador tem. O negócio deu errado, para, senta, analisa, tenta de novo, não deu certo, tenta de outro jeito, não deu certo, desanimei. Ele desanima na hora, mas no dia seguinte o bom programador está lá tentando fazer isso novamente. Claro, a persistência ela tem que ser, vamos dizer assim, bem dosada, porque você não vai tentar fazer algo de uma complexidade que está muito acima da sua capacidade. Estou falando aqui para quem está aprendendo a programação e aí pega um programa daqueles mais simples e encontra uma dificuldade. Persistir. E isso tem a ver lá com aquele primeiro item, de você gostar do que você está fazendo. Se você gosta do que você está fazendo, é natural, você vai persistir naquilo até que aquilo dê certo. Quarto passo, seja curioso. Os programadores, eles são pessoas curiosas. Nós temos que entender o que está acontecendo. Não é só alguém falar, ó, é assim, porque Deus quis, né? Como se diz por aí, e funciona, é isso que importa. Mas por que funciona? Qual é a lógica por trás disso? Isso é o que diferencia o bom programador do programador mediano. Eu li esses dias num site da internet a seguinte frase que é muito interessante. O programador mediano, ele sabe uma coisa porque ele precisa saber. O bom programador sabe alguma coisa porque ele tem vontade de saber. Então, grave bem isso. Pode ser que por algum motivo você não tenha vontade de aprender programação porque o seu professor foi um péssimo professor, não te deu esse prazer. Pode até ser, pode ser que você seja um programador, um bom programador, mas não teve as experiências que te fariam gostar da programação. Mas para isso tem internet, tem YouTube. Hoje em dia é muito fácil você pegar lá os melhores vídeos de um determinado assunto e ver, opa, eu gosto disso, eu não gosto disso. Então, tem esse lado também. Se você é um bom programador, você vai tentar entender o porquê, você vai ser curioso, você vai pesquisar, você vai trazer novas informações. Eu sempre vejo isso, os meus melhores alunos, nas matérias de programação, não só, mas inclusive nas matérias de programação, são aqueles que eu dou uma aula, passo o final de semana na aula, na semana seguinte, ele traz uma coisa nova. Ele fala, olha professor, eu pesquisei isso, eu trouxe isso, eu vi na internet como fazer tal coisa. Aí você já olha e fala, esse cara aí, ele tem jeito para ser um bom programador. Então, esse é o quarto passo. Seja curioso, tente entender tudo. Claro que você não vai entender tudo, mas tudo isso está relacionado, você está percebendo? Porque se você gosta daquilo que você está fazendo, você vai ser persistente e você vai ser curioso. Então tudo gira em torno aí desse prazer de estar programando. Interessante, né? E o quinto passo é saber procurar a informação. Tem gente que me manda e-mail para o GV Ensino perguntando, olha Gabriel, eu preciso fazer um programa assim, 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 ou na parte de eletrônica um circuito assim, 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 para um trabalho da faculdade. Faz para mim. Faz para mim? Você está enganando quem? Né? Muitas vezes você está pagando um curso, uma faculdade. Você quer que outra pessoa te entregue pronto, de bandeja, aquilo lá. E o que você vai ter aprendido com isso? Nada. Não vai ter aprendido nada. Então,
Isso é um caso extremo. Saber procurar informação quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: você não sabe como alguma coisa funciona. Você vai na internet, pesquisa. A internet é rica, você tem o YouTube com bilhões de vídeos. Você tem o Google, o Bing, o Yahoo, os buscadores da internet, que você pode encontrar fóruns onde as pessoas discutem sobre aquele assunto. Você vai encontrar também na internet pessoas dispostas a ajudar nas redes sociais, principalmente Facebook. Você pode encontrar essas pessoas, mas claro, as pessoas só vão te ajudar, tanto nos fóruns como nas redes sociais, se elas verem que você está interessado em aprender. Se elas verem que, opa, eu não estou dando peixe pronto, eu estou ensinando a pessoa a pescar. Aí sim, você vai ter sucesso. Você não vai conseguir muita coisa de mão beijada, não. O mundo da programação é um mundo imenso, as pessoas são pessoas ocupadas, dificilmente alguém vai te ajudar gratuitamente. Ou ela vai cobrar, ou ela vai falar, olha, em tal lugar você vai achar tal informação e se vira. Saber procurar onde está a informação é fundamental para você ser um bom programador. Ou seja, isso inclui também você conhecer os principais sites, os principais canais do YouTube, por que não? Onde você sabe que ali você vai ter uma informação confiável, uma informação fidedigna e de qualidade. Então, pesquisa na internet. Você gosta de eletrônica? Quais são os melhores sites de eletrônica? Você gosta de programação? Quais são os melhores sites de programação? Visite esses sites regularmente, visite esses canais no YouTube regularmente. Você automaticamente vai se atualizando na área. Se interage, tenha notícias recentes da área que você gosta, interage com outras pessoas através das redes sociais, dos fóruns, pessoas que têm esses mesmos gostos que você. Isso tudo vai te ajudar a criar um envolvimento na sua vida em torno daquilo que com certeza vai te ajudar não só a ser um bom programador, como um bom técnico em eletrônica, um bom engenheiro, na área que você decidir seguir para a sua vida. Então, acredito que essas 5 dicas, pelo menos para mim, são as principais, as que eu vejo que fazem mais diferença para ser um bom programador. Espero sinceramente que possa ajudar vocês aí do outro lado da telinha. Meus queridos, muito obrigado, um grande abraço, não esqueçam de dar um gostei no vídeo, de postar o seu comentário aí embaixo e de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço, até mais, tchau.